Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus vive e reine sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Venho por intermédio deste vídeo trazer uma palavra para o meu, para o seu coração no dia chamado hoje. E a palavra de Deus para nós nesse dia tem como tema a renovação das forças daquele que espera no Senhor. Tem esperado no Senhor? Tem aguardado no Santo de Israel? O Senhor, então, hoje ele chega com um renovo nas suas forças. O Senhor, ele tem renovo para a sua força, ele tem renovo para a sua mente, para o seu coração, ele tem renovo para o avivamento que existe dentro de você. Você não vai parar, você vai permanecer fiel e firme, seguindo os propósitos e os desígnios do Senhor para a sua vida. Se tão somente se atentar à voz do Senhor Deus e cumprir aquilo que Ele já designou para você, Ele virá com um renovo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aquilo que outrora você via como uma vergonha, o Senhor vai surgir como uma dupla honra, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Vamos para a palavra? A palavra de Deus se encontra em Isaías, no seu capítulo 40, a partir do verso 25, que diz assim: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e veja, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, ao qual ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder. Nem uma só vem a faltar, ele chama todas as estrelas pelo nome e elas obedecem, elas vêm. Olha que força, olha que poder. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Porventura não sabe que o nosso Deus é aquele que sonda e esquadrinha pensamentos, caminhos? Não há nada que possa ficar encoberto diante de um Deus tão soberano. Não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins das terras, nem se cansa, nem se fadiga? Amados, você pode cansar na sua caminhada, você pode se fatigar, por isso que ele fala, lança a mim toda a ansiedade. Vem, troca o seu jugo comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque ele não se cansa. Sabe por que muitas das vezes nós se cansamos? Porque nós não aprendemos a depositar naquele que é incansável. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus amados irmãos, o que nós precisamos compreender primeiro é quem é esse Deus. Para receber o renovo do Senhor, você viu o tema, o renovo daquele que espera no Senhor. Como esperar por alguém que você não conhece? Como esperar por alguém que você não sabe quem é? Amados, primeiro, para receber o renovo desse Deus tão maravilhoso, tão soberano, eu preciso compreender a imensidão desse Deus. Vamos ter total conhecimento desse Deus? Não, mas a palavra de Deus fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus tão real e tão soberano que é o nosso Deus. E a palavra de Deus já começa assim: a quem, pois, me comparareis? Vai comparar o nosso Deus com quem? Se ele é o Criador, não tem como comparar a criatura com o Criador. Não dá. Não tem como. A palavra de Deus diz em Romanos 9, no seu capítulo 20, Romanos 9, no seu verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? O que nessa palavra quer dizer? Que tudo Deus ele faz com um
propósito. Amados, eu não posso questionar a Deus por que o Senhor me fez assim, por que o Senhor permitiu certas coisas vir acontecer na minha vida, mesmo eu estando em obediência à palavra de Deus. Eu não posso ficar questionando o dono da obra. Eu não posso ficar questionando o dono da minha história. Eis que eu sou apenas um personagem neste livro. E quem escreve, quem é o autor é ele. Não posso ficar questionando. E ele é bem claro quando ele diz: a quem, pois, me comparareis? Vai me comparar com quem? Amados, o ser humano, ele não cumpre de pé aquilo que ele assina sentado. Muitas das vezes, ele não cumpre com a sua palavra. Mas o nosso Deus não. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então, o Senhor, ele é o maior beneficiado em mudar a sua história. Tem comparado ao Senhor ao quê? O Senhor, ele não é um homem para que minta, em Números fala, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem. Embora o Senhor Jesus veio para a terra numa natureza humana e soberana, mas o nosso Deus, ele é soberano em tudo. O nosso Senhor Jesus, ele passou por um período nessa terra, na natureza humana e soberana. Só que ele morreu e ele ressuscitou e hoje ele vive e reina. Ele venceu a morte, amados. Ele venceu a morte. E a palavra de Deus diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Amados, muitas das vezes nós ficamos com medo, com temor de tantas coisas. As coisas, vem batendo na porta e nós se apavoramos. Muitas das vezes a incredulidade tem tomado conta dos cristãos. Por isso que eles não recebem o renovo que vem da parte do Senhor. Porque, amados, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso aceitar a soberania de Deus sobre a minha vida e compreender que mesmo mediante a todas as situações que eu estou vivendo, que eu estou passando, existe um propósito maior. E o propósito maior sempre vai ser glorificar e exaltar o nome dele. Ele é o maior beneficiado de abençoar a sua vida, de renovar suas forças, de sarar, de curar, de libertar a sua casa. E a palavra de Deus diz: por que dizes, ó Jacó, falas Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Amados, essa mensagem, esse trecho, ele pode ter duas visões neste momento que o Senhor quer passar por nós. Primeiro, às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande, tão grande, tão grande, que ela acha que Deus não vê. Ela acha que Deus se esqueceu, que Deus te abandonou, e não é assim. Amados, o Senhor Jesus, com a sua natureza soberana, no Getsemane, ele clamou ao Deus Pai, falando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ali, ele estava pronto para cumprir um propósito, só que a carne dele gritou. Amados, muitas das vezes nós pensamos que Deus, ele não está enxergando, ele não está vendo o que está acontecendo à nossa volta. O sofrimento bate, as situações acontecem, assim como aquela viúva que foi ter com Eliseu, os credores bateu na porta querendo levar seu filho. Amados, às vezes as coisas estão acontecendo e nós, cadê esse Deus? A minha vida está encoberta mesmo diante dele, tudo passa desapercebido, nada ele tem visto. Ei, e o propósito maior? Jesus estava ali, pronto para ser entregue à mão dos pecadores, pronto para morrer uma morte sofrida, uma morte de cruz. Ele pediu, ele clamou como filho naquele momento: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito o propósito, seja cumprido o propósito, mas todavia seja feita a sua vontade. Ei, amados, quantas das vezes nós olhamos para o Senhor, mediante essa situação que nós vivemos, e olhamos para Ele e falamos assim: Senhor, tá doendo, mas cumpra em mim o seu propósito, me ajuda a passar. Eu tenho que passar, então me ajuda a passar, Senhor. Quantas das vezes nós olhamos para Jesus e falamos: Senhor, faz parte de um propósito, eu vou passar, Senhor, mas que a minha vida seja testemunha viva do teu querer nessa terra.
Não, porque nós preferimos o quê? Murmurar, falar que ele esqueceu, que Deus me esqueceu, que Deus me abandonou. Ei, amado, como que pode? A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, ela venha se esquecer dele, todavia ele jamais nos esquecerá. Ele nos tem gravado nas suas mãos. Amados, quando eu falei duas partes, porque também tem aquele que está no evangelho de uma maneira errônea, está fazendo a sua vontade. Não ouve mais se falar de remissão de pecado. Não se ouve mais falar de conserto. Está fazendo a sua vontade e acha que o Senhor também não está vendo. Amados, nada passa encoberto diante do Senhor. Ah, mas tá andando errado e nada acontece. Ei, nada acontece porque tem um propósito. Porque no momento certo o Senhor vai se revelar. Tudo, amado, tudo, exatamente tudo tem um propósito abaixo do céu. Tudo, amados, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Ah, mas aquele irmão, ele tá andando erroneamente. Deus tem um propósito. Ele tem a escolha, mas Deus, mesmo mediante a todas as escolhas que nós temos, Deus tem um propósito. Deus, ele quer ele para conserto, mas se ele não se consertar, o Senhor, no momento oportuno, o Senhor vai de encontro a ele. Então, tudo, amados, tem um propósito abaixo do céu. Ah, o erro tem um propósito? Amados, não é para errar. Mas se errar, o Senhor, ele faz daquilo um propósito. Porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar situações de desonra para a honra. Basta nós chamarmos ele. Nós precisamos ter o total conhecimento desse Deus. Não que as coisas vai ser balela, vai ser de qualquer maneira, não. Mas o primeiro estágio não se compara ao último. O que Deus tem para nós é muito maior, amados. Sabe o que nós não compreendemos? É que para Satanás já acabou. Então o que eles fazem? Ele continua vindo com as tentações, com as provações. Nós temos que resistir. A Bíblia diz, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resista o dia mal, resista as tentações, resista e vença com o poder de Deus que é soberano e ele renovará as suas forças. O dia mal, ele vem com o propósito de exaltar o Senhor, apenas. Deus, ele tem propósito em tudo, até o seu sofrimento, ele não é em vão, amado. Ele não é em vão, não. E ele diz assim, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Amados, ele é eterno. Ele é eterno. Sabe por que muitas das vezes nós nos cansamos, nós nos fatigamos? É porque nós não depositamos no altar da cruz tudo. Sabe? Ah, mas eu fui lá, eu orei. Mas você não depositou tudo. Quando ele fala tudo, amados, é tudo. Seja sincero com o Senhor, assim como que você é sincero com um amigo. Seja sincero, chega lá no pé do altar e fala, Senhor, estou mal. Deus, a minha fraqueza é essa. Senhor, eu tenho pecado nisso. Senhor, eu tenho sido afligida nisso. Senhor, eu tenho sido entristecida nisso. Senhor, eu penso que não há saída por conta disso. Entrega no altar, porque a palavra diz, né? Que nós temos que entregar todas as nossas ansiedades a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E tomarmos dEle o jugo dEle, o fardo dEle que é suave e leve, amados. Sabe, quando nós cansamos, nós nos fatigamos, nós temos que aprender que a solução maior não é parar. É renovo. E como que eu vou me renovar? Entregando no altar, entregando sobre aquele que não se cansa, não se fatiga. Ele não se cansa e ele jamais vai cansar de você. Ah, irmã Aline, é porque você não conhece a minha história. Tantas vezes eu falei pro Senhor que eu ia mudar e eu nunca consegui. Eu falo pro Senhor que eu ia mudar, eu falo pro Senhor que eu quero mudança e quando vem a situação eu não consigo. Meus amigos não acreditam mais em mim. A minha família não acredita mais em mim. Mas o Senhor, Ele ainda te chama. Ele ainda acredita em você. Ele ainda acredita que você vai mudar. Ele ainda tem o poder de te renovar.
na presença dele. Não desista. Ele não cansa. Lança sobre ele. Você pode ter cansado de acertar, de tentar acertar. Você pode ter cansado de tentar andar no caminho certo, mas ele não cansa. Ele não cansa de te chamar. Ele não cansa de dizer: filho, vem porque eu te amo. Eu tenho algo melhor e maior para você. Para de querer ficar andando com porcos ali como filho pródigo. Muitas das vezes o filho pródigo pensou, analisou, quis voltar para casa do pai e falou assim: não vou voltar, estou envergonhado. Ei, para um pecador arrependido existe honra esperando, porque o Senhor não mede como o homem mede, e o Senhor não exalta como o homem exalta, porque muitas das vezes o homem ele exalta querendo algo em troca, o Senhor não. A única coisa que o Senhor quer em troca é a glória dele manifesta sobre a minha vida e sobre a tua vida, através do quê? Da remissão dos pecados. Existe renovo, irmão, para você, existe renovo para mim, existe renovo para nós. Naqueles que esperam, que entregam a sua ansiedade nos pés, na cruz do Senhor. Não deixa essa ansiedade tomar conta de você. Os dias maus, ele chega para todo mundo. A diferença consiste em como eu vou reagir no dia mau. E diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando ele fala os que esperam no Senhor, amados, existe um ponto-chave aí. É que as coisas não vão acontecer ao meu tempo. Eu preciso compreender que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. E enquanto não acontece, Aline, enquanto as situações ficam batendo na minha porta, enquanto os pensamentos querem tomar conta de mim, o que eu faço? Eu adoro. Eu entro no quarto e fecho a porta. E eu falo com meu pai em secreto, porque publicamente ele me honrará. Mateus 6. Amados, chegou o momento de nós sermos renovados pela presença de Deus. Não tem mais tempo para brincar no evangelho. Ai, Marlene, tantas vezes eu caí. Se levanta. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, mas a 7 o Senhor o levantará. Sabe? Fraqueza é ficar prostrado, amado. Ser fraco é ficar prostrado, porque os fortes, eles se levantam e eles vão pra cima. Eles sabem que ele errou e eles sabem de onde eles saíram, mas eles vão pra cima, porque é o nome do Senhor que ele vai glorificar. Receba, amados, receba o perdão de Deus, receba o renovo do Senhor, o conhecimento desse Deus tão soberano. Ei, porventura pode o caco perguntar para o oleiro, para quem o criou, o porquê disso, o porquê daquilo? É a palavra de Deus que fala para nós, amados. Depois vocês leem a palavra de Deus, medita no Senhor. Isaías 45, verso 9 e 12. A obra não pode chegar para o Criador da obra e indagar nada. Nós somente temos que aceitar os propósitos e romper. Você ainda não chegou aonde você gostaria de chegar, então é momento de romper, amados. Como que nós rompemos? Nós rompemos adorando ao Senhor, lendo a palavra, buscando o que Ele deseja de nós, amados. Chegou um momento de se esforçar mais para o reino, se esforçar mais para receber algo grandioso da parte de Deus, para receber o renovo que vem da parte do soberano. Amém, amados? Que você seja cheio da presença de Deus, que o conhecimento bata na porta do seu coração para nunca mais sair, que você queira aprender e desenvolver mediante a palavra dele e se levanta. É momento de permanecer, não desista não. Tenta mais uma vez, amém? Deus te abençoe poderosamente no dia chamado hoje. Amém. E graças a Deus.